Para completar, o Atlético Mineiro no prejuízo por causa do Flamengo, falou sobre Caio Jorge, correndo o risco de tomar uma punição bem pesada, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que pode perder Caio Jorge por várias partidas daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Primeiro, por conta da expulsão contra o Atlético, ele cumpre suspensão no final de semana. Você vai lembrar que o Caio Jorge foi flagrado fazendo gesto de roubo. Até por isso, com a ajuda do árbitro de vídeo, o árbitro em campo o expulsou. Então, uma partida de suspensão já é líquida e certa, mas para punições, para atitudes como essas, punições podem chegar até 6 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Seria um enorme desfalque para a reta final do campeonato, colocando em risco, inclusive, a chance de o Caio Jorge virar artilheiro da competição. Para piorar, vale contar que o Atlético Mineiro entrou com uma notícia de infração no STJD contra o Caio Jorge. O Galo afirma que o atleta teve uma atitude covarde e desleal ao apertar a mão do zagueiro Ivan Roman. Já se sabia que o Roman estava se recuperando de uma fratura na mão. Ele inclusive usava uma faixa na mão direita, foi a mão que o Caio Jorge apertou. Por essa atitude existe o risco de a punição ao Caio Jorge se tornar ainda maior. O Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Galo, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, um jogador que pleiteia uma vaga na seleção brasileira não pode ter uma atitude covarde como essa. Só para completar, importante registrar que o Cruzeiro tem no Caio Jorge e no Matheus Pereira, seus dois principais jogadores na atual temporada. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo Forte Vingador atrasou mais de 9 milhões de reais de uma dívida fiscal. E agora corre o risco de perder uma série de benefícios prometidos e garantidos pelo governo a clubes de futebol. Tudo por causa daquela decisão do Flamengo de bloquear as receitas de times que integram a Libra. Você vai lembrar desse episódio, no mês passado, 77 milhões de reais que seriam divididos entre 9 times que integram a Libra não foram pagos porque o Flamengo, revoltado com a divisão do dinheiro, decidiu pleitear na justiça o bloqueio dessa grana. Pois bem, o Atlético assegura que pagaria, com o dinheiro que receberia da Libra, 2 parcelas atrasadas de um acordo de refinanciamento com o governo. O acordo específico não foi divulgado. Ninguém sabe se é algum refis ou do que se trata. Mas a notícia importante é de que o Galo já atrasou 2 parcelas. E se atrasar a terceira, vai correr o risco de ser excluído desse programa, algo que tem causado enorme preocupação entre os dirigentes atleticanos. Inclusive a informação consta em uma petição do Galo na justiça para tentar desbloquear o dinheiro que foi bloqueado na Libra. Só para completar em relação ao Atlético, registrar que Renzo Saravia, lateral direito do Atlético, já pleiteou sua vontade de permanecer no clube. O vínculo se encerra em dezembro. Primeira oferta do Atlético para renovação foi recusada, o jogador fez uma contraproposta e nos próximos dias deveremos ter novidades. Beleza? O que você achou daquele jogo do Atlético e do Cruzeiro? O Elbert Ribeiro, eu achei um jogo ruim, achei um jogo pouco jogado, né? Não foi legal. Os caras mais uma vez confundiram vontade com... Passaram do limite. Deixa eu apagar uma luz ali para ficar melhor. É assim, ó, tem sido uma marca de Cruzeiro e Atlético nesse ano, não sei se foi o pior, mas foi um dos piores Cruzeiros e Atlético nesse ano. Teve aquele jogo da pré-temporada que só teve confusão. Esse também foi mais um jogo com pouca coisa legal para a gente falar, né? Não sei. É óbvio que num clássico desse a vontade de ganhar é muito grande, os caras acabam em muitos momentos trocando os pés pelas mãos, mas não gostei. Achei que o Galo foi melhor do que o Cruzeiro, embora o Cruzeiro tenha tido a oportunidade de sair com a vitória do jogo, né? Porque o Cruzeiro sai na frente e o gol de empate nasce de um escanteio que não foi, né? Boa noite, Nicola, como é que vai? Tudo bem? O Rony ajuda tudo bem que o Rony ajuda na marcação, mas ele é burro igual uma porta. Todo o time do São Paulo joga com 9. Será que o João Marcelo está treinando tão mal assim? A verdade é que o São Paulo não confia no João Marcelo. E um 9 é um pedido expresso do São Paulo para o próximo ano, tá? O São Paulo já começou a trabalhar com uma lista de reforços para o ano que vem e ele exige um centroavante por entender que ninguém tem essa capacidade de fazer a função do 9 que ele procura. O grande ponto é que o Hulk custa 2 milhões de reais por mês, o Júnior Santos ganha 1,7 e o Rony ganha 1,6. A gente está falando de 3 caras que não têm conseguido entregar
e que juntos ganham mais de 5 milhões de reais mensais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Nicolas, seu trabalho é diferenciado. O Galo vai dispensar Igor Gomes, Caio Paulista, Arana, Gabriel Menino, Alonso, Rony, Júnior Santos e o Hulk, pela idade e salário. Uma reformulação de 80%? Opinião. Leonardo, acho que não dá para abrir mão de tanta gente. E dispensar é algo que a gente pode substituir por negociar, porque dispensar significa mandar embora. Para você mandar, por exemplo, o Hulk embora, você precisaria arcar com 100% dos salários dele. Ele ganha 2 milhões de reais por mês, tinha mais um ano de contrato. No fim dessa temporada, a gente está falando com o 13º de 26 milhões de reais. Então, o Hulk eu acho que é um cara que corre enorme risco de não ficar. Mas aí o Atlético, em vez de dispensá-lo, vai autorizar o Hulk a buscar clube. Desses que você citou, acho que o Júnior Santos, o Hulk, o Gabriel Menino, o Arana, acho que esses caras correm risco de sair. Mas especialmente no caso do Hulk, eu acho que é um enorme prejuízo. Acho que o torcedor do Galo, eventualmente, com uma péssima campanha no Campeonato Mineiro e a demissão do Sampaoli, vai sentir falta do Hulk, tá? Depois de toda essa confusão que gerou essa discussão aqui, o lance do escanteio, que não era escanteio, era para ir para tiro de meta do Cruzeiro, gerou uma grande confusão, a reclamação do Cruzeiro. Agora, briguem novamente, porque vamos continuar debatendo. Mostra, por favor, a revisão do VAR aí, por favor. O gol confirmado. Número 29, pode jogar. Gol. Sanovelli. Número 29, fez sinal que tá roubando. O Romero fez sinal que tá roubando. 29. Vamos jogar! É gol, vamos jogar! Vamos jogar, Sanovelli! Tem uma informação ali, o Bruno. Sanovelli, você escutou o Rafa? Você escutou o Rafa? Fez sinal que você tá roubando, fez sinal. Quem? Escuta o Rafa. O Romero? O Romero tá falando ali, ele viu. Ó. Pera aí. Não foi o Romero. Vamos ver quem que é, vamos lá. Volta tudo, vamos ver se é ele. Segura, tá? Okay, segura. Voltando. Segura a partida, tá bom. 29, né, Rafa? Espera aí que eu tô checando essa expulsão aí, tá? Não é o 29 que faz o sinal. Não é o 29 que faz o sinal. Quem que é? Quem faz o sinal é o Caio Jorge. É o Caio número Jorge, 19. É o 19. Já tem amarelo. Aí, clássico, hein? Quem tava com saudade de bagunça no clássico, hein? E olha que eu acabei falando isso aqui durante a semana. Que dureza. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes mais uma vez aí sobre essa questão. Caio Jorge, o que, chefe? Quero, e coloca aí pra gente. Coloca no telão, enche a tela aí pra gente. Cadê? Coloca aqui. Quero pedir desculpas pela expulsão desta noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, como eu falei no início aqui, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter reagido de outra maneira. Aqui ficam minhas sinceras desculpas. Acho que também, Caio, já que você está pedindo desculpa, eu acho que você poderia pedir desculpa também para o coleguinha de trabalho, que eu acho que a sua ação na apertada de mão também foi um ato falho. Não vou falar que você é maldoso, nem que outras palavras pesadas. Foi um ato maldoso, não, falando, mas enfim, a gente vai debater esse lance também. Mas só ainda sobre essa expulsão, a Globo soltou agora há pouco, a Globo é detentora das imagens, então ela soltou agora há pouco a também reação do Romero, quando faz o movimento de mão de roubo, ele também fez e a Globo mostrou essa imagem, a gente não tem ainda acesso a essa imagem, vamos pedir liberação para também estar trazendo aqui para vocês, mas a Globo divulgou essa imagem, o Romero antes, ele faz, que é o seguinte, você vê na imagem, se a gente puder até colocar a imagem aí de canto de novo, a imagem de toda a confusão, o Caio Jorge vai andando atrás do árbitro, nessa direção. O Caio anda atrás do árbitro e faz o movimento de roubo, né? O movimento na mão, fazendo. Aí, ó, o Caio Jorge fazendo o movimento. Um pouco à frente, só que direcionado aos bancos de reserva, ou direcionado ao quarto árbitro, ou enfim, aos bancos mesmo, o Romero tá voltando ali, ó, e ele faz o gesto de roubo também. Então teve também, ele saiu um pouco antes ali. Então, teve os dois fazendo essa ação. No jogo de ontem, quem foi punido no primeiro momento e no jogo foi o Caio Jorge, mas o Romero também fez esse movimento de roubo. Só lembrando que em 2023, o Hulk também fez isso no jogo contra o América. Lá no Parque do Sabiá. Lá no Parque do Sabiá. O Hulk foi punido depois... Foi expulso depois do jogo. Não, ele foi expulso e foi punido também. Acho que teve 3 jogos de punição. Levou um gancho. Felipe Levou um Melo, gancho. ano passado, também no banco de reservas do Fluminense. Quem que foi? Felipe Melo. Felipe Melo. Pega 5 jogos. 5 jogos que ele pegou. Então, assim, esse combo. Então, o Clássico tem um tanto de situações que não foi o melhor futebol, mas teve amplas discussões sobre essa situação. Eu vou chamar o Everton e depois eu quero ouvir o Valu e o Thiago sobre os gestos que foram feitos e depois
a gente vai passar para mais tema polêmico do jogo, que foi o lance da apertada de mão do Caio Jorge. Elemento de roubo. Até falei em off, já é uma coisa que é punição. O Hulk já foi punido, o Felipe Melo já foi punido. O Caio Jorge também será punido, né? O jurídico do Cruzeiro vai ter um trabalho, talvez, uma coisa que possa pesar em favor do Caio Jorge é o seu bom comportamento disciplinar, né? Ele não tem histórico de repetidas situações como a de ontem, então, assim, não tem que discutir. Uma vez que o gesto foi flagrado, vai ser punido ele, Caio Jorge, qualquer outro jogador do futebol brasileiro. É o famoso entregou a razão, né? Mais uma vez, repito, o lance do escanteio de fato não existe, marcado pelo Zanovelli, mas isso você não pode agir dessa forma. Então ele pegou a razão dele, no sentido de reclamar de um lance que não foi, e colocou no colo do Zanovelli, pro Zanovelli, pra mim, expulsá-lo corretamente. Peraí, só um minutinho, eu Guilherme. eu preciso ouvir o Guilherme. Elton, Eu preciso. Você vê a falta de firmeza da arbitragem, é que o VAR diz, o Lucas Romero fez o gesto, depois diz que é o Caio Jorge, de fato o Romero faz. Então, eles não têm convicção nem com 6 câmeras na frente deles. Isso é incompetência, né? Não tem outra palavra. Só rapidinho, o Romero pode sobrar pro Romero também por causa da Ele imagem pode ser que a Globo denunciado divulgou? pelo STJD, né? Então você acha que vai também, né? Então, dando sequência às polêmicas, outra polêmica danada. Não, deixa eu desse falar mais jogo. dessa. Jogo foi a questão do Caio Jorge e do Ivan Roman. O atacante do Cruzeiro apertou a mão fraturada do zagueiro do Atlético. Thiago Fernandes, por favor. Ô, Eltinho, é o que eu falei anteriormente sobre esse assunto. Comentei isso na rádio hoje. Pra mim é algo imoral, pra mim é algo antiético, mas eu não o expulsaria. Por entender que, cara... Ele já tinha o cartão amarelo. Então não aplicaria cartão nesse lance. Como eu disse, pra mim é algo imoral e antiético. Eu não faria esse assunto. Eu não faria esse assunto, eu não tenho de não tomar esse ato. Eu jamais tomaria esse ato. Pra mim é imoral e antiético. Se não tivesse sido divulgado que a mão do Ivan Roman estaria com uma fratura, né? Sim. Ele pegaria no braço Então, dele, é muito Thiago? engraçado como Esse é que o hoje, ponto. Ele hoje é os pegaria ou donos não? da condicional. Se o Ivan Roman não tivesse o problema da fratura Sim. e ele encostasse, alguém estaria aqui reclamando Mas ele que iria encostou lá no braço pegar na dele. mão do Ivan Não, Roman? cara, a partir do momento que o jogador é Sim ou colocado não, em campo, Thiago? a partir do momento que o jogador... Peraí, Thiago, só um Pra mim, minutinho. pra mim ele Peraí, não foi uma faria isso. estratégia de maldade? Sim, eu acredito que sim. Então eu pronto. acabei de falar pra mim, Então algo pronto, Thiago. antiético e imoral. Então Mas pronto. algo antiético e imoral não é punido com cartão. É isso. Peraí. Algo maldoso não é punido com cartão. Pra mim não foi Mas peraí, é maldade. maldoso, Paulo, maldade. me Não se socorra. pune maldade com cartão. Maldade é Não. punida com cartão? Maldade não. Maldade dentro de campo ou um ato Então uma entrada antidesportivo. maldosa, Um um ato carrinho. antidesportivo Eu acho é punido que com se aplica diferente. uma atitude antidesportiva. Atitude antidesportiva é aplicado cartão Sim, amarelo? sim. Atitude antidesportiva é aplicado cartão amarelo? Vamos dar real. Tô te fazendo uma pergunta. É amarelo. Vamos dar real. amarelo. Vamos dar Não, real. tinha que ter recebido cartão. O Caio Jorge fez de maneira proposital, sabia que a mão dele estava machucada, fez pra poder afetar o jogador do Atlético. Não A tem partir essa do momento que condicional, não. coloca em Ele campo, fez põe isso. risco. Antes disso, ele ainda fez um Colocou gesto o assim, jogador ó. em risco. Fez um gesto assim, ó. Fez assim. O que jogador em significa risco. isso assim? Né? Vamos entender depois, eu quero Mal entender. cheiro, É muito bacana ele ficar fazendo isso. Agora, pelo amor de deixa eu Deus, só te dizer você jogou uma na vida uma coisa. vez? E o teste que ele fez pra ator da Globo? Quando ele pula e simula que levou uma cotovelada. recebe um soco O com a Biel, mão esquerda. o Valu já adiantou minha fala. O Biel tomou um cartão Ele amarelo recebe por um soco com a mão simulação. esquerda. Aí, Thiago, eu vou voltar na sua fala aqui. foi Se simulação. ele tivesse sido expulso antes, Sim, talvez sim, o jogo sim. seria... Se o escanteio não tivesse também, né, Thiago? Olha lá, Tá indo repete, sim, repete, tá indo Thiago. sim. Eu vou te fazer uma Aqui, pergunta, e se o Thiago. Romero tivesse sido expulso, ele deveria ser expulso? Eu não disse sim. Né? Ah, Eu mas não é disse porque, sim, eu foi disse por que não causa do foi escanteio. Cara, expulso. é totalmente incoerente você. Não fui incoerente. Ele teve Thiago, erros agora também. não- Se nada tivesse expulsado o Romero, Thiago, se eu quero tivesse que você me expulsado antes o Caio Jorge, a responda- história é outra. Peraí, eu quero que você me responda uma pergunta. Sim. Se não tivesse sido divulgada a lesão, que ele estava com a Eu te mão disse que não, machucada, ele colocaria a ele mão lá. teria ido lá pegar na mão dele? Não. Então pronto. Então pronto o quê, Ele Gui? foi Maldoso, maldoso, Parou, Tudo tudo isso isso, é cartão. eu tenho que seguir o programa, gente, parou. Tem um tanto de coisa pra mostrar ainda, eu tenho que ir controlando vocês, porque tá ruim. CSO do Atlético, Paulo Brax, diz que vai acionar a comissão disciplinar para que o atacante Caio Jorge seja punido. Vamos ouvi-lo. Ao Ivan Roman. Estamos entrando com uma notícia de infração no STJD, na Justiça Desportiva, em desfavor do atleta Caio Jorge. Não estamos falando da cotovelada que ele dá no Ivan Roman, que gera, na minha opinião, erradamente um cartão amarelo. Não estamos falando do gesto de roubo que gerou o cartão vermelho, mas sim de uma atitude covarde e desleal que ele teve com um colega de profissão. Ciente de que o Ivan tem uma fratura na mão, ele fez o que fez. Então o tribunal vai analisar se foi uma agressão, se foi uma conduta contrária à ética, à disciplina. A gente precisa levar o caso para a Justiça Desportiva. E um jogador que pleiteia uma vaga na seleção brasileira não pode ter, na nossa opinião, uma atitude covarde como essa. Então, assim que tiver um prosseguimento desse processo ou uma data de julgamento, todos serão informados. Guilherme, eu queria te ouvir. Parabéns, Paulo Queria te Brax. ouvir. Parabéns. Essa fala Parabéns, do Paulo Paulo Brax. Ô, Elton, eu acho que o Paulo Brax tá certo nessa fala dele. Por exemplo, quando ele faz assim, é do jogo, é uma provocação, é um clássico, é uma rivalidade, é pra tirar o adversário do jogo. Mas quando você chega e aperta a mão do seu companheiro de trabalho, uma mão lesionada, pra poder tirar o cara do jogo, pra poder fazer o cara sentir dor, aí é passível de cartão amarelo. É como uma entrada. O Thiago mesmo admitiu. como uma entrada? É, a entrada é maldosa e ali não é Como o Leandro maldoso. pisando na mão do Dudu. Ele deveria ter sido expulso naquele lance lá e não foi. A arbitragem errou no Campeonato Mineiro. Foi bom você tocar nesse ponto. A arbitragem errou lá no Campeonato Mineiro. E errou ontem também. Você aperta a mão do cara que tá machucado, Thiago. É uma Assim agressão. assim É uma como o agressão. Lianco errou lá. Agressão, É uma agressão. Assim como o Lianco errou. Que agressão. É uma agressão. Não é agressão. Vou seguir. Vocês estão percebendo, né? Hoje é hoje. Hoje é hoje. Ei, clássico, ei, clássico. E sabe quem que se deu muito bem na... Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente dele. A gente fala do Galo da Massa, o maior clube do Brasil. Então,
Já chega deixando um like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. Valeu, a gente vai ficando por aqui naquele pico, naquele ritmo. Um grande abraço pra você, até o próximo vídeo. Fui.